Salve, salve, aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro do canal Delta Aquarismo e hoje a gente vai trocar aquela nossa ideia sobre o Microgeophagus ramirezi, ou apenas ramirezi como é conhecido. Galera, aguarda só a vinheta que na volta a gente traz todas as informações. Galera, antes de falar sobre o Microgeophagus ramirezi, eu gostaria de agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão assistindo o vídeo, estão comentando, pedindo sugestões de peixe. Esse peixe de hoje foi uma sugestão que veio do Instagram, uma pessoa comentou lá. Eu falei, não, beleza, assim que eu tiver tempo eu vou fazer esse vídeo e hoje eu vou falar dele. Microgeophagus ramirezi é um ciclídeo anão sul-americano. Normalmente ele tem seus 3, 4 centímetros, dificilmente passa disso. É um ciclídeo bem colorido. Uma vantagem por ser um ciclídeo anão é que dá para você manter com diversos tipos de peixe. Não é um peixe agressivo, não é um peixe difícil de comportamento. Normalmente ele é até gregário, com exceção quando ele se torna adulto. Quando ele chega ali na fase reprodutiva, ele começa a aceitar menos os outros indivíduos, independente do sexo. Às vezes forma casal aí que realmente a gente não vai ver mesmo ele em meio a outros ramirezes, vai ficar só o casalzinho. Galera, é um peixe muito legal, ele tem uma tolerância de pH e de temperatura muito parecida com um dos peixes amazônicos que a gente já falou. Ele tolera ali um pH de 4,8 até 7, sendo que o ideal é sempre ácido, como a gente sempre fala. Peixes amazônicos, o ideal é mantendo ácido, a não ser que seja um peixe importado e tal. Esse peixe ocorre no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. A questão da temperatura dele também é uma temperatura que varia bastante. Ele vai ali dos 24 aos 30 graus, que é bastante assim. Mas, ao contrário da maioria dos peixes amazônicos, ele não é um peixe super resistente. Ele é um peixe um pouco chatinho. Eu já tive experiências difíceis com esse peixe. Eu criei assim que eu entrei no aquarismo por algum tempo e não duravam muito, simplesmente não duravam muito. E, assim, a gente sempre está procurando saber o que acontece, o que aconteceu, mas infelizmente eu não consegui ter uma ideia satisfatória na época, acabei desistindo. Hoje eu tenho 2 aqui nesse aquário. Esse peixe é conhecido pelas cores, eles têm cores muito chamativas. A fêmea costuma ser menor, ter o ventre mais arroxeado, principalmente se for o caso do ramirezi azul, né, que é aquele mais comumzinho, que é exatamente o que eu tenho aqui. Ela tem um ventre mais arroxeado, mas normalmente também o ventre da fêmea é sempre mais arredondado e o macho tem nadadeiras mais pontudas, principalmente a nadadeira anal. Outra forma de diferenciar é pelos raios da nadadeira dorsal, aqueles primeiros raios em cima do peixe. Normalmente o macho tem aqueles raios muito grandes, os primeiros. O primeiro e o segundo do macho normalmente são bem grandes. E da fêmea nem tanto, já é mais curtinho ali. Sobre a reprodução desse peixe, é uma reprodução não muito fácil de ser conseguida, se você comparar com outros ciclídeos, mas pode ocorrer sim em aquário. É tudo muito semelhante à maioria dos ciclídeos. A fêmea deposita ovos depois da formação do casal, né, que quando um escolhe o outro e ficam juntos ali, a fêmea bota ovos adesivos em uma superfície lisa e plana. Normalmente, eles começam a limpar esse cantinho bem antes da desova, e ali é a proteção, né? A partir desse momento de limpeza, tudo, eles passam a proteger esse espaço. Então, ali, esse cantinho ali que ele escolheu para desova, eles vão, depois de limpo, a fêmea deposita os ovos, o macho passa a barriguinha dele ali para fazer aquela fertilização, né? E aí a proteção durante algumas semanas. Os alevinos, eu não tenho essa experiência ainda com alevinos de ramirezi e acredito que não vai ter, porque eu não pensaria na reprodução desse peixe. Mas assim, demora alguns dias até ter o nado livre, né? Tem todas aquelas questões, o que inviabiliza um aquário comunitário. Às vezes a pessoa, putz, eu tenho uma desova de ramirezi aqui no meu aquário comunitário. Cara, se fosse outro peixe, acará do Congo, clibensis, eu até falo, cara, pode acontecer de dar certo. Mas ramirezi é muito difícil, tanto pela questão de parâmetro, tudo, acredito que o alevino dele seja muito frágil, tanto por essas questões de os outros peixes virem acabar comendo. O ramirezi não é um peixe que consegue se impor muito bem, assim como eu expliquei. Então, assim, é um pouquinho difícil, galera. É um peixe muito legal, como eu disse para vocês, dá pra gente tentar manter ele num comunitário com diversos tipos de peixe.
mas ele é um peixe ali sensível não só à questão de parâmetro, mas ele também não é um peixe muito que consegue se defender muito bem. Ele tem a boca muito pequena, isso é um problema. Quando eu tive minha experiência ruim, eu imaginei, a primeira coisa que imaginei que a questão era alimento vivo. Para um peixe que tem a boca tão pequena, alimento vivo, ali só artemia, equitreia, que são alimentos que não são, pelo menos na época, não eram tão fáceis de encontrar. Hoje eu conseguiria com mais facilidade, mas na época nem tanto. E eles sempre estão descritos, esses peixes, como onívoros, ele come de tudo, porém ele tem uma preferência ali por uma alimentação mais carnívora, então por isso se fala em dar um alimento vivo ali uma vez por semana, de vez em quando, né? Mas assim, na questão da alimentação ele não vai ter problemas, ele vai aceitar de tudo. Quanto ao fato dele não ser um peixe lá muito resistente, o que eu concluí assim na época e com algum tempo é que assim, se você for ler também em algumas literaturas por aí, ele vai ser descrito como um peixe que gosta de águas velhas, águas ali passadas, água que está há bastante tempo no aquário. E até por isso eu decidi que nesse aquário aqui eu ia fazer o mínimo de intervenção possível. Tanto que está com bastante alga, estou evitando de fazer TPA, estou mexendo o mínimo possível, até para o meu pH baixar também, que está em 7 ali agora, eu fiz o teste agora há pouquinho, estava em 7, para o Ramirez não é o ideal, para o Ramirez o ideal é um pouquinho mais baixo. Eu tenho 2 deles aqui, olhando para eles eu imagino que pelo menos um seja uma fêmea, inclusive é a maior que eu tenho. O outro ainda está meio baqueadinho, não sei o que aconteceu. Me parece que apanhou, porque ele está meio avermelhado assim na cabeça dele. Eu acho que ele tomou um pau aqui. Não sei se dos cribenses, o que foi que aconteceu, se de repente bateu na pedra que eu tenho aqui nesse aquário, no tronco. Mas é fato que está machucado, assim. Esperamos que ele consiga se recuperar. Eu acredito que sim, porque ele está bem, continua se alimentando, não vem tendo pior ao longo dos dias. E galera, sobre esse peixe, como eu estava falando para vocês, essa questão da TPA que tem, então vou evitar fazer TPA. Eu acredito que ele seja descrito como esse peixe que gosta de águas velhas, pelo fato dele não ser resistente à mudança de parâmetro. Dificilmente você vai conseguir fazer uma TPA e trazer uma água no mesmo padrão da água que está no seu aquário. Mesmo que você iguale o pH ali, normalmente a água que vem da torneira, eu não sei por qual motivo, não sei qual é a reação química que ocorre, mas ela em descanso ou ela dentro de um aquário tende a subir um pouquinho. Então, você fazendo TPA, você vai estar alterando os parâmetros. Isso aí é invariavelmente, assim, não tem jeito. A não ser que você use um bom tamponador e use também na água que você vai repor no seu aquário. E assim, é um peixe que nada por todo o aquário, apesar de estar descrito ali como um peixe que fica mais por baixo, ele tem o mesmo comportamento dos geofagos, né? Como geofagos brasilienses, geofagos megacena, que é aquele hábito de pegar a terra com a boca, ele pega, né, uma porção ali e vai soltando pelas guelras, né? E nisso ali ele separa algum micro-organismo, algum microcrustáceo, alguma coisa e acaba comendo esse bicho. Esse hábito eu acho até legal porque ajuda a revolver o substrato, mas ele não passa o tempo inteiro fazendo isso. Ao contrário dos, por exemplo, Satanoperca passa o dia inteiro fazendo isso. E eles não, eles conseguem ali, nada em cima, nada embaixo. Eu não sei se é por conta do tamanho do meu aquário, que meu aquário é relativamente pequeno, ele tem 140 litros, não é um aquário gigantesco. Talvez num aquário maior eu observe que ele fique mais embaixo. Os meus aqui não, passeiam por todo o aquário. Dificilmente você vai ter um Ramirez com mais de 2, 3 anos. Ele é um peixe que não vive muito. Hoje a gente tem bastante variantes de Ramirez. Tem aqueles azuis que são mais para selvagem, tem o ouro, tem o Electric Blue, né? Tem os German, tem várias. E assim, essa questão da sensibilidade dele, eu não consigo identificar se os indivíduos mais para selvagem são mais fortes ou não. O que a gente encontra numa leitura mais a fundo aí é que os Electric Blue, esses assim, eles são realmente mais sensíveis e realmente vivem bem menos. Então, assim, não consigo definir isso assim por experiência própria. Eu gosto mesmo dos azuis, aqueles mais selvagens. Eu acho eles mais bonitos. Eu não gosto nem muito do Gold, que eu já acho muito chamativo. Eu gosto do aquário mais natural possível. Então eu evito peixes com cores muito fortes, peixes super azul, super verde. Então meus peixes aqui sempre vão ter esse padrão mais selvagem, que é um estilo que eu gosto muito. Sei que a maioria das pessoas preferem uma coisa mais colorida, mas é uma questão de gosto pessoal, galera. Esse peixe assim, ó, galera, se você decidir por ter ele, saiba desde já que ele realmente é um peixe sensível.
Aí você vai, com o tempo você vai entendendo ali, vai tendo um tratamento diferente para o seu aquário, vai vendo o que é o melhor, se de repente fazer menos TPA, ter menos intervenções, de repente um ritmo maior, que eu acredito que seja ruim, mas é uma questão muito da gente ir ali sentindo do peixe mesmo, dos peixes, como ele vai reagir. A coloração também é um grande indicativo se ele está bem ou não. Ele é um peixe assim, que apesar de não viver muito, ele traz uma vida especial para o aquário, eu acho muito bacana. Ele é pacífico mesmo. Eu tenho alguns cribenses aqui, eu tenho um cribenses bem maior e a maioria são do tamanho dos meus ramirezes, são bem pequenininhos. E assim, não vejo treta, nem eles tomando correria dos cribenses, nem eles indo atrás, né? Assim, os meus são jovens ainda, pode ser que isso mude de uma hora para outra, mas a princípio é isso. É um peixe muito bacana, galera. Se você consegue manter, mantenha. Caso você, tive experiências ruins com ramirez e tal, aguarde mais um tempo. Quem sabe a maturação de um aquário, às vezes ela não dura 6 meses. Às vezes com 2, com 3 anos, você vai ter um padrão de água que eu não consigo ter aqui hoje nesse aquário aqui. Meu aquário jumbo é abarrotado de peixe. Jumbo não, né? 300 litros. E eu tenho um padrão, uma qualidade de água lá fantástico. Assim, outro peixe que você pode escolher ali com hábitos parecidos é o Microgeophagus papilocromes, ou não sei qual é o nome científico dele ao certo, mas ele é bem parecido com os ramirezes, a diferença é que ele cresce um pouquinho mais, te dá mais opções, assim. Apesar do ramirez não ser aquele peixe magrinho igual o neon, que acaba sendo comido com facilidade por todos os peixes, o ramirez é mais gordinho, o papilocromes é melhor ainda, porque ele cresce até um pouco mais. Então, por exemplo, eu tenho um papilocromes com severo, que é um peixe grande, assim, que chega a um tamanho grande. Eu tenho, ao mesmo tempo, severo de 22 centímetros, e eu tenho um papilocromes dentro do mesmo aquário. Então, ele te dá opções. É um peixe muito parecido e muito legal também. E, galera, esse foi o nosso bate-papo sobre esse peixe. Às vezes as pessoas vão perguntar, Renato, você indica para o iniciante? Cara, eu não gosto de dizer que eu não indico nada para o iniciante. Mas esse peixe aqui, se ele puder esperar pela questão da maturação do aquário dele, espere que você não vai se arrepender. Hoje a gente encontra com muita facilidade esse peixe. É um peixe muito legal, como eu já disse aqui agorinha. E galera, esse foi o nosso bate-papo sobre o Microgeophagus ramirez. Eu até me confundo ali um pouco no nome, porque temos o geophagus, né? E galera, se você gosta do nosso conteúdo, se você curte, não esqueça de deixar o joinha. Siga nossas redes sociais, a gente tem um Instagram que é muito bacana, temos sempre ideias novas, sempre projetos novos para trazer conteúdos para vocês. E galera, um abraço a todos, muito obrigado, vou tentar deixar um vídeo ali com alguns ramirezes bem bacanas, inclusive os meus também. E continue acompanhando aí, galera. Um abraço a todos, muito obrigado por tudo. Valeu!